Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Salmos 29. E a hora que você abrir, dê um glória a Deus pentecostal. A palavra do Senhor diz no livro de Salmos 29, nós vamos ler o salmo todo. Diz assim: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Rei da glória. O Senhor está sobre as águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz da cria as corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. Aleluia. O Senhor preside aos dilúvios como rei. O Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz o seu povo. Aleluia. E o título que eu quero dar a essa mensagem hoje é: A Voz do Senhor e o Homem. Você já ouviu a voz do Senhor? Já? Uma das perguntas que que mais me fazem, talvez, seja assim, porque sempre vem alguém e diz: ai, Deus falou comigo, Deus falou comigo. E as pessoas ouvem, principalmente os novos convertidos. Então me pergunta assim: pastora, como é ouvir a voz de Deus? De que forma que eu ouço a voz de Deus? É simples ouvir a voz de Deus? Qualquer um ouve a voz de Deus? E como é que Deus fala? Você sabe como é que Deus fala? Deus fala no nosso coração. Deus fala conosco através de profetas. Deus fala conosco através dos pastores, dos líderes que Deus coloca na nossa vida para nos orientar, para nos conduzir. Então Deus fala conosco através dos nossos líderes. Quem acredita aqui que Deus fala através dos líderes? Deus fala através de sonho. Deus fala através de visões. Deus fala através de situações. Deus fala através da sua palavra. E eu quero dizer algo para você, que a forma mais eficaz de ouvir a voz de Deus é através da sua palavra. Nós não podemos ignorar quando Deus fala de uma outra forma. Mas quando Deus fala conosco, através da sua palavra, nós não temos dúvida de que foi Deus que falou. O que Ele falou e está acabado. Mas nós precisamos, como filhos de Deus, estar atento à voz do nosso Pai. Amém, queridos? Como é que um filho vive sem ouvir a voz do pai? Quem aqui tem criança? A criança precisa ouvir a voz do pai, precisa ouvir uns ensinamentos do pai, não é verdade, queridos? Ser conduzido, ser cuidado. Então, nós como filhos de Deus, nós precisamos desejar, almejar, ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz do Pai. Porque assim
Como tem muitos que perguntam e têm curiosidade de como é que Deus fala, tem gente que não para nem para pensar. E nem para orar e dizer, Deus, fala comigo. E muitas vezes, quando vamos ficando crentes velhos, né? Crentossauro, né? Crentoduco. Crentoduco é crente caduco, acabei de inventar. Nós vamos nos acostumando muitas vezes com as situações, com as questões. E perdemos, às vezes, aquela sensibilidade de ouvir a voz de Deus. E aquele desejo de ouvir a voz de Deus. E no mundo tão tumultuado, no mundo onde, ouvimos tantas vozes, inclusive a nossa própria voz. Você ouve sua voz? Cientificamente, há uma pesquisa, e cientificamente foi descoberto, que nós ouvimos a nossa própria voz 120 vezes por minuto. No nosso pensamento, nós falamos conosco. E quando eu descobri isso, eu fiquei chocada. Que nós falamos com nós mesmos, através do nosso pensamento, 120 palavras por minuto. É muita coisa, né? Então, isso é bom, sinal que nós somos um ser pensante, não é verdade? Só que muitas vezes, esses pensamentos, eles vêm e geram sentimentos que não são bons. Geram sentimentos, muitas vezes, não é sempre. Podem gerar sentimentos de fracasso, de humilhação. A gente passa por uma situação, aí vem aquele pensamento assim, eu fui humilhado. Já pensou isso? Depois que a situação passou, aí a pessoa começa a pensar, fui humilhado. Fulano não podia ter falado assim comigo. São vozes do pensamento que geram sentimentos ruins. Sentimentos de fracasso, perturbação, angústias, depressão, muitas vezes. Porque a nossa própria voz pode gerar isso. Ou o contrário. Às vezes o nosso pensamento, a nossa própria voz aqui dentro, pode gerar em nós soberba. Né? Pensar de nós mesmos além daquilo que nós somos. E aí é o princípio da queda. Sou tão bom, tão bom, tão bom, que Deus fala, deixa eu ver se é bom mesmo. Então nós precisamos tomar um pouco de cuidado com isso. Ouvimos vozes de amigos, que não falta é pitaco, né, gente? Não é verdade? Mas tem pitaqueiro que não dá. Como existe pitaqueiro no mundo? Todo mundo que sabe o que é pitaco? Não? Na minha terra, palpite também é chamado de pitaco. Palpite. Sabe? Quantas vezes Deus está querendo falar algo com você, mas você está ouvindo a voz do palpiteiro. Vou falar palpiteiro. Você está ouvindo a voz daquele que está dando palpite. Ou então a gente vai buscar conselho em alguém que fala exatamente o que a gente quer ouvir. Né? Então nós ouvimos as vozes dos amigos, dos familiares, dos colegas de trabalho, nós ouvimos vozes de família, nós ouvimos vozes de tudo quanto é lado, de tudo quanto é lugar. Ouvimos a voz do diabo, então, nossa, esse é especialista em querer falar, o que nós chamamos de falácia, que ele fala no nosso pensamento, ele fala na nossa mente. E muitas vezes nós valorizamos a voz do diabo. E eu quero ensinar algo para você. Tudo aquilo que você pensar, que não vier para a sua edificação,
não vem de Deus. Amém? Não vem de Deus. Tudo aquilo que você pensar, que for para jogar, se eu olhar para ele, se eu olhar aqui para o Haroldo e disser e vier um pensamento na minha cabeça, o Haroldo não gosta de mim, não. Aquele menino tem alguma coisa contra mim. Você pode ter certeza que é uma seta do maligno. E isso vem para te trazer perturbação, para te roubar a paz e para trazer destruição no seu interior. Para matar o irmão dentro da gente. Porque aí, imediatamente, a gente fala assim, estou pouco me lixando se ele gosta de mim ou não, também não vou muito com a cara dele. Não é? Porque a gente nunca quer ficar por baixo. Então, nós ouvimos as vozes que nos afetam. Vozes que nos influenciam. E muitas vezes, essas vozes nos influenciam e nos afetam, sabe? E traz em nós consequências muito ruins. Muito ruins mesmo. Muitas vezes essas vozes nos deixam perturbados. E quantas vezes nós nos isolamos? Eu quero trazer um exemplo rápido de um homem. Eu tenho falado muito de Elias. Eu tenho lido bastante sobre Elias. A história de Elias está aqui fervendo dentro de mim. E Elias, ele depois que destruiu os profetas de Baal, ele teve uma vitória muito grande, sabe? Ele orou, Deus respondeu com fogo, um homem de Deus. Essa história está lá em 1 Reis, no capítulo 19, a partir do verso 11, você vai ler esse trecho que eu estou citando hoje. Elias, depois daquela vitória toda, ele ouve dizer que Jezabel procurava destruí-lo, procurava matá-lo. Ele ouviu a voz de quem? Ele ouviu a voz do diabo. E isso gerou medo nele. Ele tinha acabado de vencer uma batalha contra 800. E agora ele tinha medo de uma mulher. Porque ele deu valor àquela voz que veio trazer para ele a notícia que aquela mulher queria destruí-lo. E quantas vezes nós vencemos uma batalha em cima da outra, quantas vezes nós vemos vitória de Deus na nossa vida, e de repente vem uma ameaça qualquer, e nós nos amedrontamos. Não é verdade, queridos? Entramos na tal da depressão, ficamos com medo, e assim aconteceu com aquele homem de Deus, com aquele ungido de Deus. Elias, então, ele entra numa caverna. E ele se esconde, totalmente depressivo. E ele pede para Deus a morte. Porque valorizou uma voz que não era a voz de Deus. Diga para o seu irmão, tem vozes que vêm para levar você para baixo. E Elias, quando ele entra naquela caverna, olha o que acontece. Vamos lá ler? Abra aí. 1 Reis 19. Deixa marcado no Salmo 29 que nós vamos voltar lá. Diz assim: ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aí, Elias? Veio quem? Deus falando, não é verdade? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor,
e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E a palavra de Deus diz que Deus encontrou Elias naquele lugar. E Elias estava acostumado a ouvir a voz de Deus. Ele era um homem que andava conduzido pela voz de Deus. Só que naquele momento, ele teve um minuto de bobeira. E quantos minutos de bobeira nós temos, não é verdade? Elias ouviu a voz da ameaça, a voz do inimigo. Entrou o medo, entrou a depressão, mas Deus vem ao encontro de Elias. E Deus fala com Elias. E a palavra de Deus diz que Deus veio no trovão, mas ainda Deus não falou no trovão. No fogo, mas ainda Deus não falou no meio do fogo. E naquele momento, Deus quis falar com Elias através de um cício suave, através de um sussurro, através de um vento bem calminho, de uma brisa. E naquela brisa, Deus falou com Elias. Esse texto nos mostra que Deus tem as suas formas de falar com o homem. Muitas vezes nós achamos que Deus fala só quando vem um profeta e dá um monte de pulo. Eu tenho uma profeta muito amiga minha, que quando ela vai profetizar, ela é usada desse jeito, ela dá um berro e ela grita assim, terra! E aí, sai a palavra de Deus. É, né, pastora Marcelane? Eu, quando vi aquilo, achei a coisa mais linda do mundo. Primeira vez que eu vi, nossa, como é que ela dá? Eu não consigo, ela dá uma voadeira assim, sabe? E vai, terra, vai. É. Mas não é não. Então Deus fala dessa forma? Fala? Fala. Mas Deus fala também através de uma palavra mansa. Não importa se é eu que estou aqui berrando que nem doida, porque eu prego meio berrado, ou se é a pastora Cris que fala tão delicadamente. Mata vocês no couro. Chicoteia, mas sorrindo. E delicada. Não dá um grito, né? Então aqui, entre eu e ela, você já vê a diferença de como que Deus fala. Deus fala através do trovão, né, e fala através do cício suave. Um bom exemplo aqui para vocês. Então, queridos, no meio da depressão, no meio do medo, no meio da angústia, Deus fala. Amém? Nós só precisamos aprender a discernir a voz de Deus. E voltando para o Salmo, volte lá para o Salmo. Voltando para o Salmo, Davi aqui ele tem um discernimento, debaixo do contexto que Israel vivia naquele momento. E esse salmo aqui é Davi expondo o discernimento que ele teve debaixo do contexto que Israel estava vivendo naquele momento. O Deus a quem o povo servia naquela época era Baal, chamado o Deus da chuva, o Deus do trovão, chamado o Deus
a partir daí, como ele era o Deus da chuva, e o povo dependia de chuva para regar a terra, para plantar, para poder ter prosperidade. Então o povo acreditava que Baal era o Deus da chuva. E que toda a fertilidade vinha através de Baal. Porque é o natural, não é verdade? Chove, a plantação, tudo que planta, dá. Então o povo adorava Baal. Era o Deus que predominava. E aí Davi, olha como ele começa, o salmo ele começa dizendo assim: tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Então ele começa dizendo, voltando os olhos do povo para o Senhor. E aí nós podemos olhar para esse contexto e dizer assim, mas o que eu tenho a ver com isso? Não tem nada a ver com Baal. Isso era lá naquela época. Queridos, muitas vezes, nós dependemos, na nossa vida, na nossa situação, nós dependemos, muitas vezes, de coisas, de situações que tomam o lugar de Deus. E que nos impede de ouvir a voz de Deus. E de ver Deus falar, ouvir Deus falar nas situações que nos cercam e que estão diante de nós. Muitas vezes estamos tão ocupados, tão correndo e dependendo tanto, mas tanto daquilo que nós queremos e que nós idealizamos que precisamos, que Deus está dizendo assim, olha, essa situação está acontecendo aqui com você, porque eu quero que você chegue a esse ponto. Eu quero moldar você. Eu tenho esse lugar para você. Eu quero... E nós não estamos ouvindo. E Davi, ele olha para toda aquela situação. E ele diz assim, tem alguém sendo glorificado acima do nosso Deus Todo-Poderoso. Quando eu li esse salmo, dessa vez, de um prisma assim, bem diferente, Deus veio falar muito comigo. Davi, ele começa voltando os olhos do povo para Deus. Para adorar o Deus vivo. Para adorar o Deus que pode todas as coisas. E agora nós vamos ver, nos versículos que seguem, olha o que ele diz. Ouve-se, o povo não cria que Baal era o Deus da chuva? Não é verdade? Que a prosperidade deles vinha se chovesse. Que a prosperidade deles, então, se nós formos fazer as continhas, vinha de onde? Vinha de Baal. A segurança deles, então, vinha de onde? Vinha de Baal. E aí Davi, primeiro ele começa dizendo que é para tributar ao Senhor a glória e a força que só Deus merece. A honra que só Deus é digno. E aí no verso 3, ele diz assim, ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Ou seja, se está chovendo, é porque Deus enviou a chuva. Quero dizer algo para você. Se você está prosperando em qualquer área da sua vida, não é pela força do seu braço, não é pela sua sabedoria, não é pelo muito que você pode fazer, mas ouça a voz do Senhor, porque é Ele que faz chover. É Ele que faz chover. E Ele estava aqui dizendo para o povo de Israel o que o Senhor diz para nós nessa noite. O que está escrito em João 3:27, o homem não pode receber
coisa alguma, se do céu não for lhe dado. Tudo que nós temos e somos, vem de onde? Vem do Senhor. E nós precisamos ouvir a voz do Senhor no meio da prosperidade, no meio da chuva, no meio do trovão, porque ele diz assim: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Rei da glória, o Senhor está sobre as águas, Yahvé está sobre as águas, o Deus Todo-Poderoso está sobre as águas. Se Ele não quiser, não tem água. E Davi diz: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, porque troveja o Rei da glória. Troveja o Rei da glória. Aleluia. No 4 ele diz assim: a voz do Senhor é poderosa. Aleluia. A voz do Senhor, ela é poderosa para chamar à existência aquilo que não existe. A voz do Senhor é poderosa para criar todas as coisas. Quando nós vamos lá para Gênesis, no início, no comecinho, foi a voz do Senhor que deu vida a tudo. Foi a voz do Senhor que mudou tudo. Como é que começa Gênesis? Quem lembra? No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Então não existia nada. Não existia nada. E a voz de Deus disse: haja luz, e houve luz. Haja firmamento, e houve firmamento. Quem mais sabe mais? Haja separação entre águas e águas, e as águas foram separadas. Haja luzeiro nos firmamento, luzeiros no firmamento, e houve luzeiro no firmamento. A voz de Deus é poderosa para gerar. A voz de Deus é poderosa para chamar à existência aquilo que não existe. Não importa a situação que eu e você esteja, o que importa é parar para ouvir o que Deus quer no meio daquela situação. Para ouvir o que Deus tem a dizer e fazer no meio daquela situação. Porque a voz do Senhor, ela é poderosa, e poderosa é o que diz a Bíblia aqui. A voz do Senhor é poderosa. O próprio Davi, ele diz no Salmo 62:11, ele diz assim: uma vez Deus falou, e 2 vezes eu ouvi que o poder pertence ao Senhor. Posso ouvir um glória a Deus, os crentes? Uma vez Deus falou, e 2 vezes eu ouvi. Ouviu de onde? Da boca de Deus. Porque ele começa dizendo: uma vez Deus falou, e 2 vezes eu ouvi. O poder pertence ao Senhor. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é poderosa. É poderosa para quebrar cativeiro. É poderosa para chamar à existência o que não existe. É poderosa para ressuscitar mortos. Lázaro estava morto. Jesus chega e diz: Lázaro, vem para fora. Morto há 4 dias. Lázaro ouve a voz do Senhor e sai daquele túmulo. Se levanta, ressuscita, porque a voz do Senhor é poderosa. Glória a Deus. Quem estava dormindo acordou. Verso 5. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. O cedro, eu creio que, se não é a madeira mais forte, eu acho que é a madeira mais forte, mais dura, mais resistente.
E o Senhor diz lá em Hebreus, no capítulo 3, se eu não me engano, se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Se eu ouvir a voz do Senhor, através da sua palavra, através do profeta, através do meu líder, e eu endurecer o meu coração, eu vou ter problema sério. Amém? Hebreus 4:7. 3:15. Se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Mas, querido, eu vou falar uma coisa para você. Se você ouvir a voz de Deus, ou eu ouvir a voz de Deus, e endurecer o coração, Ele sabe como quebrar. E a palavra do Senhor diz em Provérbios, que o homem que é muito avisado, e ele não quebranta o seu coração, de repente, ele é quebrado, sem que haja cura. Isso é sério. E aí o salmista Davi diz que a voz do Senhor, ela quebra o cedro do Líbano. Sabe o que ele está dizendo? Não há dureza de coração. Se você faz o seu coração duro, se você não recebe a minha direção, através de quem eu estou mandando dar direção para você, através da minha palavra, através dos seus líderes, eu tenho enviado, lá em Jeremias ele fala, desde a madrugada os meus profetas, para avisar. Ele vem então, como um machado cortante, e ele despedaça, porque aqui está dizendo que a voz do Senhor, ele despedaça o cedro do Líbano. Amém? E quando ele vier para falar, é de uma vez só. Ui. Provérbios 29:1. O homem que é avisado muitas vezes, sem quebrantar o seu coração, de repente ele é quebrado, sem que haja cura. Então nós precisamos dar ouvidos à voz de Deus. Amém? Vocês estão olhando tão sérios para mim? Dá um glória a Deus, sorri para mim. A voz do Senhor faz saltar como um bezerro. Ele faz saltar como um bezerro o Líbano e o Sirion, como bois selvagem. Olha que coisa linda. Um bezerro, geralmente ele é tenro, frágil, fraco. Bezerro é o filhote da vaca, né? É um baby. É um baby. E quando nós estamos nos sentindo assim, fracos, sem força, basta ouvir a voz de Deus, porque aqui o salmista está dizendo que a voz de Deus faz um bezerro saltar como um boi selvagem. Glória a Deus. Muitas vezes, quando nós estamos fracos, estamos desanimados, é mais fácil ceder ao nosso desânimo e à nossa fraqueza do que chegar diante de Deus e dizer: Deus, fala comigo, porque a tua voz é poderosa para me levantar dessa situação e para me fazer saltar como um boi selvagem, porque é isso que diz a tua palavra. Verso 7. A voz do Senhor, ela despede chamas de fogo. Glória a Deus. Tem algum crente frio aqui? Não? Eita glória!
Mas sabe aqueles momentos que a gente realmente está frio, né? Está fraco, né? Frio. Sai da igreja e fala assim, ai, louvor não tinha unção hoje. Se é a pastora Cleusa que prega, não, a pastora Cleusa grita demais, eu não gosto. Se é a pastora Cris que prega, quando a gente está frio, a gente fica assim. Nossa, hoje me deu até sono na pregação. Só não dormi, porque senão a pastora Cris me chama atenção na frente de todo mundo. Né? E aí a gente está naquela fraqueza, aquela frieza espiritual. Vontade de orar, a gente até pensa, né? Ai, preciso orar. Vou deixar para amanhã. Porque a gente está tão frio. Não é verdade? Glória a Deus que vocês não estão assim. Né? Ler Bíblia. A poeira está lá e a gente... Né? Aquela frieza. Aquela coisa. Eu quero dizer algo para você. Se você passa por momentos assim como eu passo, talvez você seja tão quente que nunca tenha vivido isso, né? Mas de vez em quando, estou falando de mim, frieza, né? Aquele gelo, aquela coisa. Quero dizer algo para você, querido. Tem um remédio para isso. Comece a dizer, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Fala comigo, Senhor, porque a palavra de Deus diz que a voz do Senhor despede chamas de fogo. Quando o Senhor fala, Ele despede chamas de fogo, e o fogo dEle é poderoso para derreter todo o gelo, toda a frieza, tudo aquilo que está morno, é para esquentar, é para ferver, é para pegar fogo, porque a voz dEle despede chamas de fogo. A voz dEle levanta, a voz dEle anima, a voz dEle derrete todo o gelo. Não tem geleira que permaneça diante da voz de Deus. Só basta ouvir atentamente a voz dele. 8. A voz do Senhor faz tremer o deserto. Você está vendo que é tudo situações que nós nos encontramos? Situações de fraqueza, situação de frieza, deserto, né? E às vezes a gente entra naquela assim, estou num deserto, né? Oh Deus, oh céus, oh vida, oh situação. Mas um deserto que a gente não acha nada. É uma secura espiritual, né? É uma secura de tudo. Tem vontade de nada. Porque quem está no deserto não tem vontade de nada. A gente só vê os pontos negativos no deserto. Não é verdade? Mas aí, a Bíblia diz que a voz do Senhor faz tremer o deserto. Você já imaginou um deserto tremendo? Igual a Josi pregou aqui, Paulo e Silas na prisão. Parece que é mais fácil a gente imaginar uma cadeia, um prédio tremer, não é verdade? Mas você faz ideia do que é um deserto, uma terra árida, uma terra seca. A Bíblia diz que a voz do Senhor, ela faz tremer o deserto. E quando esse deserto treme, quando a voz do Senhor vem, e esse deserto treme, e Deus fala, uma vez existiu uma mulher que estava assim no deserto, Agar estava no deserto. E a palavra de Deus diz que ela estava ali completamente desesperançada. Mas o Senhor bradou do alto, o Senhor falou com Agar, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, levantou Agar daquele deserto e cumpriu a promessa dele na vida dela.
A palavra do Senhor diz, eu acho que eu pulei um, né? Pulei. Ok. A voz do Senhor faz da cria as corças. Nossa, mas o que será que Davi está querendo falar com isso? Ele está dizendo que a voz do Senhor faz nascer. Eu costumo dizer, quando eu estou esperando numa promessa de Deus, que eu estou grávida daquela promessa de Deus. Porque aquilo ainda está aqui no meu ventre, está no meu espírito. Quantos de vocês têm uma promessa de Deus sendo gerada aí em você? Todo mundo tem? Ou ninguém tem? Quem tem? Diga amém, eu tenho. Todos nós temos promessa de Deus sendo gerada em nós. E a palavra de Deus diz que a voz do Senhor, ela faz da cria, ela faz nascer, não só gerar, mas ela faz nascer. E eu quero dizer algo para você, que a minha oração, enquanto eu preparava esta palavra, foi: Deus, que a voz do Senhor venha romper a madre, venha romper o ventre espiritual de cada um, que a voz do Senhor venha da cria, venha gerar, venha, Senhor, fazer nascer as promessas do Senhor na vida de cada um nesta igreja. Que Deus venha falar, querido. Mas nós precisamos aprender a clamar pela voz de Deus. Nós precisamos aprender a desejar a voz de Deus. E muitas vezes nós não clamamos para que Deus fale, para que Deus venha e nos confronte com a sua verdade, com a sua palavra, porque isso vai nos fazer sair da zona de conforto. E é muito ruim a gente sair da zona de conforto. Mas a voz do Senhor, ela faz tremer o deserto. A voz do Senhor vem para nos estremecer, para nos abalar, para nos tirar da posição que nós estamos, porque Ele quer que caminhemos, que saiamos do deserto, porque em seguida, Davi diz que a voz do Senhor faz da cria as corças. A voz do Senhor faz da cria as corças. É muito bom para nós que somos mães, que já passou pela experiência de gerar uma criança e da criança nascer. A hora que nasce é uma delícia. É um milagre que, eu não sei, eu choro toda vez. Chorava, né? Não, hoje eu choro. Eu choro. Quando eu estou ajudando a fazer parto das outras, quando nasce a criança, eu abro a boca a chorar. Não chorava só nos meus, não. Choro com muitos por aí. Porque é um milagre. E Davi diz que a voz do Senhor, ela faz da cria as corças. A voz do Senhor faz nascer o teu sonho, querido. A voz do Senhor faz nascer aquilo que está dentro de você. Faz vir para fora. Te dá ânimo e te dá força para empurrar para fora aquilo que precisa nascer. Que o Senhor venha falar conosco em todo o tempo. Amados, eu preparando essa palavra, eu me lembrei de algo que eu sempre, eu dobro os joelhos para orar. É algo que eu agradeço o Senhor. Porque desde que eu me converti, eu tenho 26 anos de crente. Eu nunca fiquei um dia, meu Deus. Não tem um dia que eu diga assim, hoje
Deus não falou comigo. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. E Deus fala no meio das situações que você está vivendo. Basta parar para ouvir. Não importa se a situação é boa, se a situação é ruim. Nós precisamos parar para ouvir a voz de Deus. A direção de Deus. A palavra do Senhor diz em Isaías, se eu não me engano, capítulo 30. Vê se você acha aí para mim, pastora Cris. Quem você deve ter anotado em algum lugar. Isaías 30. A voz do Senhor, 31, 19. Eu gosto muito desse versículo. Diz que ele é uma voz audível atrás de nós, dizendo, esse é o caminho, andai por ele. Esse é o caminho, andai por ele. Se eu não me engano, é Isaías 30, 19. 30, 21. Depois você verifica. Este é o caminho, uma voz audível. Olha que interessante. Ele é voz audível. Agora, quando é que nós vamos ouvir essa voz? Quando nós fecharmos os nossos ouvidos para tantas vozes. Só que nós gostamos de ouvir as vozes que vêm de fora. Né? Muitas vezes aquela voz que massageia o nosso ego. Aquela voz que dá uma lambida nas nossas feridas. Né? Aquela voz que fala, nossa, como você é linda. Né? Ai, se incha toda. Não é verdade? Eu tiro isso porque às vezes eu vou abrir um Facebook para mim, gente. O bispo me convenceu a abrir um Facebook para mim, gente. Porque eu sempre vejo da Débora, vejo da pastora Marcilane. E aí eu vejo os posts lá, né, de foto. Aí os outros embaixo. Ai, linda, lindo, linda, lindo, linda, lindo. É o que eu mais vejo. Sabe? E aí, quem postou fica todo inchado, né? Nós gostamos, nós gostamos. Não tem nada demais elogiar. Elogio é bom, né? Faz bem. Só não pode mentir. Só não pode mentir. Mãe mente, gente. Mãe mente demais. Mãe olha para o filho e fala assim, ai, que lindo. Eu às vezes quando eu tinha uma amiga assim, né, que era mais jovem, que tinha amiguinhas namorando, e aí vinha assim para mim, e até hoje, nossa, o fulano é lindo. Eu olho para a pessoa e falo assim, o amor é cego, mas eu enxergo muito bem. Né? Às vezes a pessoa está lá achando assim, bom, agora vai ter que achar. Mas a gente enxerga bem, né? Quem está em volta só olha assim. Né? Mas nós gostamos, o que eu estou falando isso, não tem nada demais os elogios. Mas é que nós, muitas vezes, gostamos só disso. Aprendemos a gostar só desse tipo de voz. E esse tipo de voz não faz tremer o deserto. Esse tipo de voz não quebra o cedro, não quebra coração. Esse tipo de voz não dá cria, não faz nascer nada bom em nós. Não chama a existência as coisas de Deus para a nossa vida. Aquele que nos gerou, aquele que nos criou, aquele que pagou um
preço alto por mim e por você. Ele tem todo o interesse de nos conduzir a um lugar de delícias. Ele tem o melhor preparado para nós, e a voz dele é dizendo para nós: tenha bom ânimo, seja forte, seja corajoso, porque eu te farei atravessar todo o deserto e entrar no lugar que eu tenho te prometido. Essa é a voz do Senhor para mim e para você. A voz do Senhor é dizendo: não tenha medo, eu sou contigo. Eu não te deixarei, e eu não te desampararei, e eu estarei com você até a consumação dos séculos. Então é muito bom as vozes laterais, sim, os elogios, as coisas que vêm, gostoso ouvir. Mas nós precisamos ouvir algo que vai gerar transformação e vida. Porque eu e você fomos chamados para viver uma vida abundante. Precisamos esquecer a voz do sistema. A voz que nos conduz. Sabe? E muitas vezes somos conduzidos pelas vozes das propagandas comerciais. Não é verdade, queridos? Que roupa legal que eu acabei de ver. Vou fazer um part-time amanhã, eu vou lá comprar. Né? Muitas vezes, nós somos conduzidos pelas influências do sistema. Porque o sistema está aí para isso. Para nos influenciar, para nos arrastar, para nos levar para o outro lado, que não é o que Deus tem para mim e para você. O Senhor quer falar, e Ele quer falar para abalar todo o deserto. Ele quer falar para derreter toda a frieza. Ele quer falar para, no lugar do desânimo, trazer força e coragem. Ele quer falar para fazer nascer os sonhos dele na minha vida e na sua vida. Ele quer falar para ressuscitar tudo aquilo que nós temos por perdido. Eu quero que